Pastor, falando ainda sobre pregação, uma coisa que eu acho que todo pregador tem que tomar cuidado é ele entrar no automático. A gente corre o risco, né, de todo dia fazer a mesma coisa, levar isso como um comum, como um rotineiro. Qual é o cuidado que o senhor toma para não entrar no automático? Eu vi que o senhor se emocionou aqui quando falou sobre a pregação. Isso mostra que não é simplesmente um hobby para o senhor, não é uma profissão. Vai além, a emoção, a vida, a graça, parece que o senhor se doa para isso, né? E, infelizmente, a gente percebe quando o camarada está no automático, quando está faltando óleo, quando tá... Às vezes tem muita gente que tem muito conhecimento, mas falta óleo, falta vida na mensagem, né? Mas eu não julgo eles, porque eu não sei você, eu falo por mim, mas eu já entrei algumas vezes no automático. Sim. Eu acho que não tem um pregador que prega todo dia que ele consiga fugir do automático pelo menos uma vez. Ele dizer assim para nós dois aqui, assim, numa conversa, nunca entrei no automático. Mentira. O que a gente tem que fazer é fugir desse automático. É uma briga interior igual o Paulo tinha. Ele dizia, poxa, o bem que eu quero fazer, não faço o mal que eu rejeito, está sempre diante de mim. O que ele estava querendo dizer era justamente isso aí, são essas batalhas que a gente enfrenta, né? Às vezes eu vou para um culto e no meio do caminho eu penso assim, só estou indo porque foi marcada a agenda, senão eu não iria. Aí eu me corrijo, no meio do caminho falo, Senhor, não deixe isso entrar no meu coração. Não deixe. Porque às vezes a agenda de compromisso da igreja, né? E no caso meu lá, eu tô segunda, eu tô na reunião à noite. E às vezes quando tem que correr para o Belém, estou na reunião de obreiro uma vez por mês de dia, tarde. E à noite eu volto para a reunião à noite na nossa igreja. Terça, culto de ensino no São Cristóvão. Quarta, culto de ensino na sede. Quinta, culto nas congregações, eu visito as congregações. Sexta, sábado, eu viajo. Domingo de manhã, estou na escola bíblica dominical. E domingo, depois da escola dominical, primeiro culto. Saio, corro para casa almoçar. Chego mais cedo na igreja para atender gabinete no domingo. E aí vou até no horário do culto às 19 horas, acaba o culto, eu faço mais um período de gabinete, chego em casa por volta da meia-noite. Todo dia, toda semana. Então, chega uma hora que o automático fica ali, toda hora batendo na porta. Num dia que ele estiver frágil, ele entra. Aí você vai para uma mensagem pregar, você chega. E quando você está ali no culto, você tem que brigar, né? Senhor, não deixa eu cair nessa aí, não. E isso é na vida, né? Vamos lá. Tem que tomar cuidado, o pregador tem que tomar cuidado para não entrar no automático e não ter mais vida na mensagem que ele entrega. E o crente também, que vai cultuar Jesus, não entrar mais no automático de uma vida religiosa, de apenas bater uma carteirinha e não ter aquele culto como um culto que pode acontecer o incomum, que pode acontecer o extraordinário. Porque tem gente que entra no automático. Ele vai para a igreja, mas não é mais igreja. Ele serve a Deus, mas não consegue mais sentir Deus. Ou seja, o culto só se torna uma rotina, né? Um defeito dos pregadores da nova geração. Eu sou novo ainda, mas eu comecei a pregar desde 2001. E eu venho, então já passou 23 anos, né? Nesses 23 anos, eu observei os pregadores, eu já vi muitos pregadores começar. E é triste, porque às vezes eles começam, às vezes não sabiam nada, começam, tal. Aí eles iam para o culto, te ouvia pregar, chorava, me ouvia pregar, ouvia outro pregar, o irmãozinho Zé, o José ali, o presbítero José, o diácono João, ouvia. Aí ele vai adquirindo mais conhecimento, mais jeito, vai pegando o ritmo da pregação, começa a ganhar agenda, vai saindo ali, e de repente ele chega na igreja dele, está ouvindo o mesmo irmão Zé, que pregava, quando ele olhava, ele ficava com o olhinho brilhando ouvindo o irmão Zé. Agora, quando o irmão Zé começa a pregar, ele olha e se sente superior ao irmão Zé, vai mexer no celular, vai fazer outra coisa, desconecta. E eu já vi muito isso. E isso me entristece demais. Quando eu estou num culto e eu vejo com pessoas com esse tipo de comportamento, eu fico muito triste. Por que eu fico triste? Porque dá a impressão que você agora está num nível que não pode mais ouvir as pessoas. E não é assim que funciona, né? Eu acho que a maior referência que nós temos não são os de fora, não são os da internet.
Não são os que estão. A maior referência é aqueles irmãos que estão todo dia ali na igreja, que às vezes vai de a pé porque o carro quebrou, outro dia teve que arrumar um jeito e pegou, só tinha 10 reais, pegou, colocou 10 reais de gasolina, tá no culto, tá cheio de problema dentro de casa, situação, mas está ali no culto, preparou uma mensagem, às vezes não é aquela mensagem, mas o que ele vai falar, o conteúdo dele é de vivência com Deus, é de relacionamento com Deus, não tem um cunho teológico profundo, não tem pesquisa de campo extra bíblica para poder falar e impressionar, mas o que ele fala é de coração, é com sinceridade, é a experiência pessoal dele com Deus. E a nossa geração, ela está desvalorizando muito a experiência pessoal de relacionamento com Deus e está valorizando mais a parte teórica, teológica e o exterior do que o interior. Então, se você chega num culto e começa a falar um pouco do seu relacionamento com Deus, da sua forma de vida, a pessoa não... Aí você tem que impressionar, você tem que falar, porque no grego, no hebraico, no aramaico, no latino, aí vai. Aí a pessoa fica assim, oh, olha aí. Agora se você fala, irmãos, estava passando por uma prova e de repente eu orei, Deus... O cara só conta história. Ele só fala isso. Desvaloriza muito o relacionamento com Deus e valoriza muito uma fala, um diálogo. E a maioria dos diálogos é treinado. O discurso, né? É treinado. A maioria do discurso é treinado. Judas treinou aquele discurso de João, capítulo 12, quando a mulher Maria Madalena estava derramando o frasco de perfume em Jesus. Ele ensaiou aquele discurso foi muito bem preparado, bem elaborado. A vida da mulher estava sendo derramada aos pés de Jesus ali, mas o discurso de Judas comoveu mais as pessoas do que a atitude da mulher. O discurso vale mais do que o comportamento. Por quê? Porque o discurso de Judas emplacou uma discussão de 2 dias seguidos, porque em João 12 diz que faltavam 6 dias para a Páscoa. E no Evangelho de Marcos, capítulo 14, diz que faltavam 2 dias para a Páscoa. Então, teve um intervalo de 4 dias entre um culto e outro. O culto na casa de Lázaro, Maria Madalena derramou o perfume. Judas falou assim, por que pegou esse perfume, desperdiçou? Por que não vendeu e não deu para os pobres? Ponto. Aí vai revelar o que está dentro do coração dele. Mas disse isso porque ele era ladrão e colocava a mão na bolsa e roubava o que tinha. Só que essa parte depois do ponto ninguém ouviu, porque só quem viu foi Deus o que estava no coração dele. O que eles ouviram foram o discurso. Aí passa 4 dias depois, a Bíblia diz assim que uma mulher quebra o vaso de alabastro e derrama o nardo e houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram, por que esse desperdício de perfume? Ou seja, naquele culto de João 12, ninguém viu o que aquela mulher fez. Eles ouviram o que Judas falou, porque 4 dias depois, eles não estavam lá ficando felizes porque aquela mulher derramou o perfume. Eles estavam lá reverberando o que Judas falou no capítulo 12 de João, 4 dias antes. É assim que funciona. Hoje, nós ficamos muito mais impactados com aquilo que os outros falam do que impactados com aquilo que as pessoas fazem no culto. Tem alguém adorando, tem alguém... o contexto para chegar num culto não é valorizado tanto quanto o momento ali do que está falando ali. O pregador está pregando, a pessoa está valorizando o que ele fala, mas não valoriza o contexto daquilo que outros estão vivendo. Os bastidores, né? Os bastidores. É muito interessante.